Bom dia, meus queridos. Graças a Deus estamos voltando com o nosso Dirija Sua Vida, certo? Então, gente, em meio a toda essa crise, essa pandemia, vocês estão em casa, né? Se cuidando. Eu também estou. Dei essa saidinha para dar uma volta no quarteirão só para gravar esse vídeo para vocês. Então, gente, eu estou aqui hoje para falar sobre a crise e a pandemia que acontece dentro de nós, certo? Vocês sabem qual é essa? Se chama Tríade do Fracasso, como eu costumo chamar e algumas pessoas. Essa Tríade do Fracasso ela é formada pela sua zona de conforto, pelos seus medos e pela sua procrastinação. Hudson, e o que é essa zona de conforto tão falada sobre todo mundo, por todo mundo? Essa zona de conforto, gente, nada mais é do que aquele falso alicerce que nós construímos no decorrer da nossa vida, certo? Aquele alicerce que quando se desmorona, nós inclusive reclamamos. Nossa, por que isso aconteceu? Porque na verdade você construiu sua vida sobre zonas as quais não eram fortes o suficiente, certo? E isso acontece muito também com a programação que acontece em nosso cérebro, no nosso inconsciente durante toda a nossa vida, certo? Essa programação ela acontece de várias formas. Essa programação ela acontece pelo fato de alguns acontecimentos da nossa vida. Ela acontece pela educação que a gente teve. Ela acontece pelas experiências que a gente tem com os amigos, pelas experiências da vida. Então, gente, tudo isso causa uma programação mental, certo? E essa programação mental, ela pode ser benéfica, pode ser maléfica. Normalmente, para ser construída essa tríade do fracasso, acontece dela ser maléfica. Então, a sua zona de conforto, que eu costumo dizer que é a zona de desconforto, a qual nós nos acostumamos, porque uma coisa ruim do ser humano é que o ser humano se acostuma com tudo que não presta. Com tudo que é ruim. Então, assim, nós temos essa adaptatividade, certo? De nos acostumarmos com coisas ruins. Às vezes é até bom, mas na maioria das vezes é ruim, porque causa exatamente isso, essa zona de conforto, que pra mim é a zona de desconforto. Mas então, gente, aí, Hudson, a zona de conforto, ela é formada também pelo medo, certo? Que na verdade o medo é a energia vital dessa zona de conforto. O medo de tudo, Hudson, mas eu tenho culpa de ter medo? Não, você não tem culpa de ter medo, certo? Até porque esse medo consciente, ele é causado pelo seu inconsciente, como eu disse, pelas suas vivências, por coisas que aconteceram na sua infância, na adolescência, por traumas que não foram tratados, certo? Então, você tem um trabalho ruim, porém tem medo de procurar outro trabalho e ficar desempregado, não ficar nem com um nem com outro. Você tem um grande negócio e tem dinheiro para investir, mas tem medo de fracassar e perder, certo? Quando na verdade o fracasso, gente, não é perder, não é não ter sucesso. O fracasso é não tentar, certo? Esse é o fracasso, é de você não tentar, não se permitir. Então você que estuda para concurso e nunca passa, poxa, Hudson, eu sei a matéria, mas vai me dar um branco, vai me dar um medo de não passar, o medo de não superar as minhas expectativas. Então, tudo isso acontece pela tríade do fracasso. E vamos, por fim, à procrastinação. A junção de tudo isso e aquela pitadinha, aquela receitinha do deixa para depois. Eu posso fazer amanhã. Eu posso fazer depois, certo? Até voltando aos concurseiros, eu tenho uma matéria para estudar, mas eu estudo amanhã, eu estudo semana que vem, certo? Eu vou deixar para depois. Eu tenho uma louça para lavar, eu deixo para amanhã, quando na verdade você vai juntar a louça de hoje com a de amanhã e fica pior. Então, tudo que você deixa para fazer depois alimenta essa zona de conforto, certo? E essa zona de conforto, que é alimentada por esse medo maior, acarreta de você não modificar nada sua vida. E uma coisa eu tenho para dizer para vocês: o seu mundo interno é que governa, é que formula o seu mundo externo, certo? A forma como você percebe as coisas no seu mundo externo, você está percebendo aqui primeiro.
certo? Antes de perceber o seu mundo externo. Então, para fortificar, o seu mundo interno é que faz e transforma o seu mundo externo. E você precisa mudar primeiramente aqui. Hudson, mas eu faço parte aí da tríade do fracasso e sou um fracassado. Não, você não é um fracassado. Você está se permitindo estar dentro dessa tríade, mas você pode sair dela. Como é que eu saio? Nesse momento de crise, de pandemia, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é: não saiam dessa crise da mesma forma que vocês entraram. Vocês entraram sem conhecimento, não saiam sem conhecimento dela. É uma forma de você abrir as portas e sair dessa tríade. É o conhecimento. Tenham conhecimento, estudem, leiam, procurem, assistam vídeos, vejam lives de pessoas que lhe acrescentam, certo? Eu sei que é muito divertido, é chato estar em casa, é legal as lives de música, os artistas estão fazendo um trabalho maravilhoso de doação, mas quando não tiver essas lives de diversão e tal, procure uma live mais consistente, algo que vai agregar conhecimento a você, certo? Postagens de conhecimento. Então esse é um dos primeiros passos, mas Hudson, somente isso faz a diferença? Faz. A diferença faz. Mas somente isso vai fazer com que eu mude toda essa estrutura já programada de muito tempo atrás? Não. Às vezes, você precisa de uma ajuda. Às vezes você precisa procurar uma ajuda, um tratamento psicológico, certo? Conversar com pessoas que você julgue ser mentoras de alguma coisa, ok? Então, toda essa junção de procuras de melhorias vai te ajudar a sair dessa tríade, dessa zona de conforto que não ajuda em nada a sua vida. Você está se boicotando, você está boicotando o seu sucesso futuro. E para você obter sucesso, no seu futuro, você tem que ter conhecimento. Leiam. Nesse vídeo eu vou indicar uns livros aqui abaixo e uns links de alguns cursos que eu tenho feito, certo? No decorrer dessa pandemia, que me acrescentaram muito, me fizeram também abrir muito meus olhos para muita coisa, porque eu não fico só estagnado nos estudos psicológicos, eu vou bem além dos estudos psicológicos, o estudo da fenomenologia, o estudo da hipnoterapia, certo? Terapias hipnóticas que são muito boas. Então, gente, tudo isso ajuda a gente sair dessa tríade da zona de conforto, a qual, infelizmente, por enquanto, eu também tenho as minhas, certo? Eu não saí ainda por completo disso, mas estou buscando o caminho, ou os caminhos, que às vezes existem vários, certo? Então, gente, aqui abaixo do vídeo vão ter links, vão ter indicações de tudo que pode te ajudar a sair dessa tríade. Me segue, ok? Se inscreve aqui, indique esse vídeo para alguns amigos, façam que eles também se inscrevam, para vocês sempre estarem recebendo os meus avisos. Eu sempre vou estar fazendo questão de trazer aqui profissionais para estar falando de assuntos que agreguem na sua vida, certo? E outra coisa, invistam em vocês, invistam no seu conhecimento. A educação é tudo, os estudos são tudo que nós temos na nossa vida. É tudo que vai fazer com que nós saímos de dentro desse triângulo do fracasso. Essa palavra é forte, gente, mas é para vocês terem noção de que a gente está dentro desse triângulo, dentro dessa tríade, porque nós queremos. No fundo, nós queremos, mas não porque conscientemente nós queremos, mas porque nós programamos o nosso inconsciente para querer aquilo, certo? Quantas vezes você tenta fazer uma coisa que você acha que está com preguiça, mas você tenta e não consegue? Você vai ler um livro e te dá sono, certo? Você vai tentar sair daquilo e algo ruim acontece. Você tenta melhorar em alguma coisa e parece que o destino faz com que você vá para outro caminho, mas não é o destino. É toda aquela sua programação, certo? Então, gente, saiam da sua zona de conforto. Não deixem o medo vencer a evolução e pulem os obstáculos da zona de conforto, tá ok? Eu sempre vou estar aqui passando vídeos ótimos para vocês e não esqueçam, mesmo em toda essa pandemia, toda essa crise, dentro de casa, dirija a sua vida.